Ó, logo depois transferiu-se para o Trapiche, local destinado à guarda de mercadorias para importação ou exportação. O depósito dos objetos que o trabalho do dia lhe proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o Trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades, as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão, uivando, indiferentes às chuvas que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Isso aqui é um trecho, pessoal, desse livro aqui, ó, Capitães da Areia, tá vendo, ó? De Jorge Amado. Vocês sabem muito bem que Jorge Amado é autor baiano, não é? E a obra dele é uma obra muito vasta, pessoal. Eu posso dizer a vocês que a obra de Jorge Amado tem várias fases de produção, tá certo? E essas fases podem ser assim representadas, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tem uma fase dele, cadê o cursor? Vem, cursor. Aqui. Tem uma fase dele chamada socialista. Nessa fase, ele vai falar principalmente de espaço urbano e de luta de classes. Por exemplo, esse livro, chamado Capitães da Areia, poderia estar inserido nessa fase socialista. Nesse período, ele foi perseguido, foi preso e foi deportado do Brasil. Inclusive, Capitães da Areia foi proibido no Brasil. Foi retirado de circulação em 1937, tá bom? Depois dessa fase mais social, ele partiu para uma fase regionalista, que ele deu o nome de fase do cacau. Aí você pode até perguntar, professor, por que fase do cacau? A origem do Jorge Amado é a cidade de Itabuna. Ele nasceu em Itabuna, morou muito tempo em Ilhéus. E essa região é a região cacaueira da Bahia, pessoal, é chamada de Costa do Cacau. Então, o que é que acontece? As histórias do coronelismo da região, dos grandes fazendeiros de cacau que dominam aquelas terras, certo? E que determinam quem são os líderes políticos até hoje, serão as histórias contadas pelo autor, agora numa pegada mais regional. Aí ele vai falar sobre latifúndio, sobre coronelismo, tá certo? E aí a gente pode dar destaque a um livro chamado Terras do Sem Fim. Depois dessa fase, pessoal, ele partiu para a fase de costumes, que são aqueles livros que tratam mais de histórias de amor, tá certo? Em que os enredos são mais brandos, mais humorísticos, tem uma pegada de erotismo, que são aquelas histórias que viraram filmes, novelas, minisséries, e que deram fama ao autor. Tanto é que o autor é conhecido até hoje como o autor mais popular da literatura brasileira, tá certo? E aí vocês devem lembrar desses títulos, né? Tieta do Agreste, Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Cravo e Canela, Pastores da Noite, A Morte de Quincas Berro d'Água. São obras mais simples, de enredo mais aprazível, mais fácil de ser consumido, tá bom? Aí vamos lá. Capitães da Areia é um romance de Jorge Amado que trata do quê, pessoal? Ah, professor, eu tenho que saber o enredo dessas obras. Não precisa saber necessariamente o enredo, né, pessoal? Mas quando ele fala em trapiche, trapiche são aqueles galpões que ficam no porto, pessoal, que servem para guardar as mercadorias que chegam dos navios. Então, é uma região de porto. Essa história de Capitães da Areia fala sobre um grupo de meninos de rua que vivem praticando pequenos delitos. Eles vivem desses delitos. Ou seja, o autor está falando ali de falta de moradia, crescimento desordenado, desigualdade social. Por isso que é da fase mais socialista do autor. Da vida de órfãos sobreviventes do naufrágio ocorrido numa cidade de Pernambuco. Ó, se eu sei que é Jorge Amado, eu sei que ele não vai retratar Pernambuco, né, galera? Pernambuco é muito bem retratado por autores como Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, então já descarta essa daqui. B. Do sofrimento de um grupo de meninos sobreviventes de uma chacina no Rio de Janeiro. Ó, Rio de Janeiro não é paisagem reproduzida pelo Jorge Amado, né, galera? Do drama vivenciado por jovens chineses e africanos encontrados nos porões de navios do Porto de Santos. Outra paisagem errada. Aqui, ó, foi para São Paulo, né? Que nem é um destaque. Rio de Janeiro e São Paulo não são destaques na prosa da segunda fase do modernismo. Da pobreza vivida por jovens fugidos e reformatórios em busca do sonho de liberdade em Recife. Mais uma vez, ó, Recife aqui, ó, sendo retratado, errada a paisagem, da história de
cotidianas de meninos de rua que lutam pela sobrevivência em Salvador. Aqui sim, pessoal, ó, esse grupo de meninos de rua era liderado por um personagem chamado Pedro Bala. E o Pedro Bala depois vira líder sindicalista, demonstrando que o autor tinha uma tendência de esquerda em suas produções. Tanto é que muitos dos autores dessa segunda fase do modernismo foram presos, foram perseguidos. 2 deles presos são o Jorge Amado e o Graciliano Ramos, tá certo? Então, histórias cotidianas de meninos de rua que lutam pela sobrevivência em Salvador. Pedro Bala é o líder do grupo dos Capitães da Areia, tá certo? Eles eram os Capitães da Areia. Tem um filme, certo? Bem legal sobre esse livro. Esse filme, inclusive, ele foi feito um remake em homenagem aos 100 anos do Jorge Amado.